Bem-vindo ao programa Concertos Consciência, que é uma dialética entre a música e a ciência da trilogia analítica, que unifica as ciências com a filosofia e com a espiritualidade. Meu nome é Gilbert Gambucci e vamos começar o programa de hoje, como sempre, com nosso tema musical, Somewhere in Time, em algum lugar do passado. Hoje eu gostaria de contar uma história que poucas pessoas conhecem. Como os Estados Unidos desenvolveu muito através do poder transformador das artes. O que aconteceu? É que poucas pessoas conhecem isso. Que nos Estados Unidos tem uma coisa que chama-se Community Concerts. National Community Concerts, concertos de comunidade nacional. Foi um projeto particular que começou em 1929, iniciou essa, para colocar concertos em maiores lugares possíveis. Então, foi em todas as cidades tamanho média e grande, mas média até menos de média. Em todas as cidades, eles organizou uma tipo de circuito, uma turnê para os artistas do país poder fazer essa turnê em música clássica, porque não tinha muito clássico aqui nas Américas, né? Então foi para desenvolver a cultura do país. Só que na década de 50, em 1958, uma coisa aconteceu. Um pianista americano, chama-se Van Cliburn, ele entrou na primeira concurso de piano do Tchaikovsky em Moscou, da Rússia, que é a competição mais prestigioso do país deles. Então, foi a primeira, eles lançou em 58. Então, esse pianista americano, Van Cliburn, chegou lá, e isso foi durante a época da Guerra Fria, quando as duas nações foram numa briga. Na realidade, não foi as duas nações, foi os poderes econômicos que estavam numa briga. Os povos nunca tinham nenhum problema com a outra, sabe como que é? Então, ele ganhou essa competição.
Até os juízes lá, Rússia, perguntou o Prime Minister, na época foi Khrushchev, se eles podem dar o prêmio para americano, né, por causa da Guerra Fria. E Khrushchev respondeu, bom, se ele merece, dá o prêmio para ele, então. Então, essa Van Cliburn, ele voltou para os Estados Unidos um herói. Imagina, ele chegou lá na Rússia, no campo dos inimigos, e ganhou esse prêmio Rússia, de Tchaikovsky, que é um compositor da Rússia, né? Então, o que aconteceu? Ele entrou nesse circuito de concertos comunitários nos lugares mais ou menos pequenos, cidades médias. Eu lembro que a cidade onde eu frequentava esses concertos foi até um auditório, nem foi um lugar de concertos. Foi um auditório com um piano de cauda bom, né? Mas eles fizeram esses concertos em qualquer lugar possível, né? Então, essa Van Cliburn fez esse circuito e todo mundo de curiosidade entrou para ver quem foi essa pessoa que ganhou esse prêmio lá na Rússia. E o que aconteceu? O povo começou a ter mais interesse em música clássica. E o que aconteceu? Como resulta, como a gente está estudando neste programa, que a cultura vem das artes, os valores sociais vêm das artes, porque as artes, a beleza, atinge o coração de cada um, a estética que faz parte do próprio ser. Então, com mais contato com música em geral, seja erudita ou qualquer tipo de qualidade, os valores vêm disso. Então, isso modificou o país muito, modificou a mentalidade do norte-americano para o melhor. E, consequentemente, isso atinge a economia, qualquer campo, né? Quando as pessoas têm valores verdadeiros, de bondade mesmo, de fazer o melhor que você pode para a sua próxima, né? Essa filosofia altruística. Isso vem das artes. Então, olha só o poder transformador das artes, quando um país abraçar um desenvolvimento artístico. Isso atinge o povo na vida psíquica e social. Então, hoje tem uma coisa especial. Mais um dos meus alunos, quando eles têm uma música pronta, eu gravo e coloco no programa, para as pessoas poderem ver os inícios das pessoas que estão estudando música. Aqui no Instituto Kepi Pacheco, eu faço parte do Instituto e o projeto nosso chama-se Crescer com Arte, que é ensinamentos das disciplinas artísticas para a comunidade aqui em Cambuquira. Até a gente começou com isso, para 7, 8 anos antes da formação do FATRI, como a gente fala, o Faculdade Trilógico, Kepi Pacheco. Então, eu tenho um aluno que vai tocar para nós, Heloísa Cruz. Ela tem 14 anos, e ela vai tocar para nós um minueto do Bach, de Johann Sebastian Bach, da época Barroco. Um minueto menos conhecida em sol menor. Então, vamos assistir essa música que tem quase 300 anos, com uma interpretação do Heloísa.
Estou aqui no FATRI, ou Faculdade Teológica Kepi Pacheco, e hoje estou com meu colega, professor Ortiz Neto, aqui no Instituto, né? Então, hoje nós temos um assunto especial sobre uma festa muito diferente que o Instituto aqui iniciou aqui na cidade da Cambuquira. Chama-se Festa do Vinho, que aqui no Brasil é considerada a festa mais importante nacionalmente depois Carnaval. Depois Carnaval é a Festa do Vinho. Só que normalmente é visto como uma coisa folclórica e a gente conhece a espiritualidade atrás dessa festa e o ideal que tem. Então, essa festa, eu acho que é fascinante, porque foi a única no mundo que não celebrar uma coisa do passado, uma festa que celebrar uma coisa no futuro, o destino final da humanidade, onde tem uma sociedade de justiça, de paz e de progresso. Então foi feito no século XIV para o rei Dom Diniz e a rainha Santa Isabel. Eles tinham essa visão do futuro, do destino do ser humano. Então, Ortiz, ele pesquisou muito sobre isso. Eu vou meio entrevistar dele para a gente ter uma ideia melhor o que é a festa do vinho, que aqui no Instituto a gente coloca tanta importância. Sempre comece com o cortejo, né? Que é bonito, pessoas se vestidas como no tempo medieval, juntado com o povo mesmo, né? Então, tem várias coisas que acontecem durante esta festa que são simbólicas. Então, eu gostaria de perguntar ao Ortiz, a primeira coisa que está feito, encaminhando, né, no cortejo, tem um instante onde a gente faz uma coisa meio de teatro, uma solta dos prisioneiros. Né? Tem pessoas se vestidas como prisioneiros com correntes, né? E eles são soltados. Isso representa o quê? O que é isso exatamente? Então, isso daí foi uma encenação criada pelo rei Dom Diniz, né, em 1296, porque era um rei poeta, músico. Olha só. E ele fez uma encenação para representar uma sociedade ideal, a sociedade do Espírito Santo, que ele chamava, e que, então, onde o ser humano será livre. Ele livre das doenças, da patologia dele, dos erros, de uma sociedade errada. Então, ele fez uma cerimônia que um imperador do divino, que era uma pessoa escolhida para ser imperador do divino, uma criança, ela libertava os presos da cadeia. Ela ia lá e falava, por ordem do imperador do Espírito Santo, os presos aqui estão libertados. Eles soltavam mesmo. Só que hoje é com atores que fazem, mas naquele tempo era... Liberar quer dizer, não tem tanta censura pessoas que são mais doentes na sociedade, colocam na cadeira, mas aumenta a consciência em geral para eliminar cadeiras eventualmente, né? Dá mais equilíbrio para o ser humano. E o que é isso? Você falou sobre um menino, tem um menino cada ano que está coroado como o imperador da cidade. E o prefeito obedece dele, né? Exato. O rei Dom Diniz, ele disse o seguinte, que o ser humano mais puro que existe é a criança, que ela está mais próxima da natureza, da essência dela. E que então a criança deveria ser o imperador do mundo. Mas não a criança assim, essa pessoa uma criança crescida, uma pessoa que tenha o amor dentro dela, que tenha aquela alegria de viver que a criança tem. Coração bom. Coração, né? Bom é que deveria ser o imperador. Então ele fez uma cerimônia que a festa lá em Portugal durava meses. Então ele coroou uma criança, com a primeira festa, ele pegou uma criança mais pobre do reino, que além de representar a criança, representa o ser mais desprovido, carente daquele país, e colocou como o imperador para mostrar que nesse reino de Deus as pessoas todas, até as mais carentes, vão estar bem na vida e tudo. E ele mandava os nobres fazerem a
a homenagear aquele imperador do divino. Ele tinha autoridade, o imperador do divino, o rei, até o rei se curvava diante dele, porque ele seria assim, um representante de Deus na Terra. Então, seria bom uma pessoa com um coração mais de pureza. Essa ideia que o poder precisa servir o povo, e não o povo servindo os poderosos, como nós temos atualmente, né? Então, é interessante como essa rei e rainha tinham essa visão do destino final da humanidade. Então, tem uma outra coisa simbólica muito importante na festa do divino, é o bodo. Pode explicar isso? O que é isso que ele implementou? Então, o bodo, não é? Esses dados todos, eu não sabia, esses dados todos eles foram trazidos pela doutora Cláudia no livro História Secreta do Brasil, Milênio Homem Universal. Ela fez uma pesquisa de 15 anos, inclusive lá nos no Estados Europa, Unidos. Estados Unidos tem muitos documentos mesmo sobre o Cristóvão Colombo, os descobrimentos e tudo, e ela notou que havia um ideal naqueles povos de fazer o reino do Espírito Santo na Terra. Esse era o ideal de Portugal, dos reis de Portugal. E então a rainha que criou o bodo, que você me perguntou, a rainha Santa Isabel, ela era uma franciscana da Ordem Terceira, ou seja, ela era meio que uma monja, uma freira franciscana. Ela usava as roupas de freira debaixo das roupas de rainha. E ela fazia muitas caridades. Ela vendeu as joias dela para ajudar o povo, quando uma época de fome que teve em Portugal. Então ela criou essa bodo, é uma alimentação assim, que é feita assim, ela mesma cozinhava, junto com as cozinheiras, e fazia comida para todos. Então, para representar que no reino de Deus vai ter muita abundância de alimento, ninguém vai passar fome mais. Para todo mundo mesmo. Para todo mundo. Não tem diferença da raça, da posição social, de nada. Todo mundo tratado igualmente. E foi aí, Gilbert, que surgiu uma festa... Irmandade, né? Igualdade. Foi que surgiu uma festa chamada Bumba Meu Boi. Por quê? Porque a pessoa que desse a melhor comida para o povo, ele seria o mordomo da festa no ano seguinte. Então, os pecuaristas que criavam gado, eles passavam com o boi deles enfeitado para mostrar que o boi deles era melhor do que o do outro. E aí o povo comia, o povo que julgava qual que era o melhor alimento. E então os bois enfeitados deram origem a uma festa que se chama Bumba Meu Boi aqui no Brasil. É uma festa folclórica que veio disso. E o Instituto Kepi Pacheco faz essa bodo neste dia, né? Servindo entre 3.000 e 6.000 pessoas que chegam para tomar bodo, né? Simbolizando essa abundância que o mundo vai ter no futuro, né? Quando a gente pode brecar essa coisa patológica do poder no mundo que segura tudo, né? E sabe que esse bodo tem um outro significado também, Gilbert, que era o seguinte, que é uma sociedade sem classes. Porque o rei, a rainha, os nobres, eles comiam junto com o povo. Ali todos em volta da mesma mesa e tudo, para mostrar que o mundo de Deus não vai ter tanta diferença de classe, uma classe super rica, outra pobre. Todos vão ter tudo em abundância. Então, essa festa tem muito significado. É uma celebração do reino do Espírito Santo. E sem denominação, né? Mesmo sem religião, assim. É simplesmente uma festa do Espírito Santo, que todo mundo conhece o Espírito Santo, vamos falar, né? Qualquer religião, ou se não tem religião. Então, é uma festa sem denominação, é simplesmente essa celebração do reino do Espírito Santo que a gente acha que está começando já. Né? Tem um certo aspecto desse mundo que está afundando, o parte podre, né? E que o que nasceu é a verdadeira civilização. Já nasceu, viu? Está subindo. Então, você pode participar nesta festa do vinho. Vai ser julho 8, 9 e 10, dentro do ICAT, a gente fala. Congresso Internacional de Trilogia Analítica, essa ciência do Humberto Kepi,
que o Instituto é baseado nos estudos dele. É fascinante esses cursos que nós temos aqui no FATRI. Esse congresso vai ser aqui no Grande Hotel Trilogia e na Faculdade FATRI, né, que está sendo criada agora em Cambuquira pelo Instituto Kepp Pacheco e que já tem 3 cursos aprovados pelo MEC, né, inclusive um curso de artes, até em homenagem aos artistas e ao próprio rei Dom Dinis, que era um artista. Dom Dinis vai gostar disso. Vai gostar. Então vamos lá, Ortiz. Vamos lá. Então, como o Instituto Kepp e Pacheco organizou a Conferência Internacional da Trilogia Analítica nestes dias de julho 8, 9 e 10, é uma oportunidade para os estrangeiros participar na Festa do Divino, dia 9, que é um sábado. Eles gostam disso mesmo. Então, a concentração começa a parte de manhã em frente do Grande Hotel Trilogia, que é em frente do Parque das Águas, aqui em Cambuquira. E o cortejo começa a partir daqui. E tem essas coisas teatrais, simbólicos, nas ruas. À meio-dia, você pode almoçar onde você quer, mas tem essa bodo muito interessante para participar. Depois do bodo, tem o grande Circo Marconi. É um circo profissional que meu colega montou aqui em Cambuquira, que é permanente. Então, ele trouxe palhaços profissionais e trapezistas artísticas. É um show. Particularmente, eu gosto de assistir as crianças assistindo os palhaços. Mas como é profissional, realmente é para a família inteira gosta disso. Sempre tem 2 espetáculos durante a parte da tarde, né? Então, não perca esse dia muito especial mesmo na sua vida. A 12ª Festa do Divino em Cambuquira, Minas Gerais. Até lá!